paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos iniciar esse culto de adoração ao nosso Deus, iniciando com o hino do nosso cenário, o número 38. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor. Por todo seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito o Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador. E ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito o Salvador. Vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com voz de vitória seu nome proclamar. Mil vezes mil louvores a Cristo tributar. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Amém, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do Senhor, amém? Que bom e agradável estar na casa do Senhor, isso é motivo de alegria. Quarta-feira, o irmão Francisco estava pedindo oração pela família do nosso seminarista Davi, que Deus o trouxesse em paz, e graças a Deus, hoje ele já está aqui conosco, passar alguns dias aqui, é um motivo de grande alegria, muita satisfação em vê-los aqui na casa do Senhor. Vamos aproveitar essa oportunidade de iniciar esse culto, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, vida dos nossos familiares. Nós só temos motivos de agradecer a Deus, mesmo passando por alguns desafios, mas a palavra do Senhor já deixa bem claro que no mundo tereis aflições, mas devemos olhar sempre para o alvo, que é o Cristo Jesus. Vamos nesse momento
momento conversar com o nosso Deus. Santo, santo, maravilhoso Deus, Pai querido, Pai bondoso, Pai misericordioso. Pai, nesse momento que o Senhor nos escolheste para estar aqui na tua casa, casa de oração, gostaríamos de te agradecer pelo dom da vida, pelo ar, pelo alimento, pela presença de cada um que o Senhor escolheste, Senhor, para representar seu lar aqui neste local. Cremos, Senhor, porque o Senhor tirou do lamaçal do pecado e o trouxe aqui porque tem um propósito na vida de cada um. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida, a vida da minha família. Obrigado pela vida dos todos que já estão e aqueles que ainda vão por vir. Entregamos também em tuas mãos, Senhor, essa direção deste culto, Senhor. Ó Deus, continue conosco, dá-nos sabedoria, Senhor. A mim, o Ministério do Louvor, ao irmão Lohan, que está na responsabilidade de ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nesta noite. Que vida seja transformada, vida seja libertada nesse local, nessa cidade de Caicó. Em nome de Jesus, também te pedimos, Senhor, visite, Senhor, as unidades prisionais, os hospitais, Senhor, as pessoas que lá estão, Senhor. Oh, Senhor, leva, Senhor, a salvação, libertação, Senhor. Cura, Senhor, física e espiritual naqueles locais. Em nome de Jesus, perdoe nossas falhas e continue conosco. Amém. Amém. Irmãos, aproveitando a oportunidade, gostaria de pedir que abrisse a palavra do Senhor em Salmo 51. Salmo 51, vamos ler os versículos de 2 ao 5. Salmo 51, versículo 2 ao 5. Está escrito: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci da iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Amém? Todos nós sabemos que somos pecadores, mas também sabemos que Deus é misericordioso, Ele é justo, compassivo e está sempre pronto para perdoar os nossos pecados. Basta dizer: Senhor, eis-me aqui, perdoa-me. Que nesse momento possamos abrir o nosso coração para o Senhor e pedir perdão ao nosso Deus. Depois de alguns instantes, eu peço ao seminarista Davi que faça uma oração de contrição.
Amém. O irmão Paulo terá a oportunidade de louvar mais um cântico. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor, justo, justo, justo é o Senhor, justo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Justo, justo, justo é o Senhor. Forte, forte, forte é o Senhor, forte é o Senhor, Deus poderoso, que era, que és e que há de vir. Forte, forte, forte é o Senhor. Forte, forte, forte é o Senhor, forte é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Forte, forte, forte é o Senhor, santo, justo, forte é o Senhor, forte é o Senhor. Amém, graças a Deus. Convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor no Salmo 96. Salmo 96, com a participação da igreja, vamos ler todo esse salmo. Em reverência à palavra do Senhor, aqueles que puderem ficar de pé, fique por favor. Salmo 96 está escrito: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Fazei oferendas, entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegre os céus e da terra exultam. Ruja o mar e sua plenitude. Vogue o campo e tudo que nele há. Frutíferem-se todas as árvores do bosque. Todos na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. A irmã Lidiane terá a oportunidade de louvar 2 cânticos. E como é do costume, a igreja já sabe, no segundo cântico terá a oportunidade de depositar os dízimos e as ofertas no gasofilaço. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus nessa noite. Ele que merece a honra e a glória. Jesus, és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus.
casa é sua, ela para ti, Jesus. Essa casa é sua, ela para ti, Jesus. Aleluias. Continuemos adorando o nome do Senhor Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você pode fazer essa oração essa noite? Espírito, enche. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Erga suas mãos e adora o Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Convido as crianças, juntamente com as professoras, o nosso irmão Diácono José vai fazer uma oração pelos dízimos, pelas ofertas, pelo departamento infantil.
Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, é motivo de alegria estarmos aqui, juntamente com os irmãos, para adorarmos e bendizermos o nome desse Deus tão maravilhoso, Deus tão bondoso que é o Senhor. Hoje foi um dia abençoado aqui de manhã, né? Teve a atividade com os jovens e adolescentes, foi uma benção, né? Aqueles que puderam vir. Eu peço que os irmãos continuem orando por este trabalho, para que Deus continue abençoando os irmãos que estão envolvidos, quanto professores nesse departamento tão importante, irmãos, porque a gente tem visto tantos jovens e adolescentes se perdendo, né, aí no mundo afora, e graças a Deus, Deus tem levantado aqui uma juventude para adorar, bendizer o nome santo do Senhor. Então eles louvaram, eles oraram aqui, depois também responderam perguntas da Bíblia, e foi um momento muito especial. Como eles mesmos disseram, que venha mais, né? Momentos como esse. Deus continue abençoando os irmãos. Hoje também nós queremos receber aqueles que nos visitam, e como diz a igreja, sejam bem-vindos do Senhor Jesus, e volte sempre, traga mais 20, 30, 40, nosso coração também está alegre, nosso irmão Davi, que sua família chegou já tarde, só não está pregando aqui porque, como ele vinha hoje, a gente não sabia mais ou menos na hora que chegava, mas se Deus quiser, a partir de quarta-feira, nós já estamos ouvindo nosso irmão, que traz cada vez as palavras que o Senhor dá a ele, também o que tem aprendido ali no seminário. Deus continue abençoando também o irmão Davi, naquele seminário, sua família, e que nós possamos estar também orando pela vida do servo do Senhor. Meus irmãos, gostaria de avisar que quarta-feira, culto de oração e de ensino, né? Nós temos aprendido aqui, Deus está nos ensinando na palavra dele, tem sido uma bênção esse trabalho. Também dos jovens e adolescentes vai ter aula quarta-feira, 7h. Domingo, culto, às 6h, nós também estaremos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, desta vez no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo, segundo escreveu João, o evangelista, capítulo 3. Vamos ler o derradeiro versículo, versículo 36. João 3, 36. Ali na projeção ficou 8, mas é 3. João capítulo 3, versículo 36. João 3, 36, diz assim o texto sagrado: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui em tua presença, em tua casa. Te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de louvar ao teu nome, de bendizer ao Senhor. Também de pedir ao Senhor perdão, porque nós somos pecadores. Pai, nos ajuda nesta hora. Fala ao nosso coração, porque nós precisamos, Senhor, ouvir a tua palavra, ouvir os teus ensinamentos. Nós precisamos de ti, Pai. Nos ajuda, no nome de Jesus. Fica conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, para que os irmãos entendam o contexto em que se encontra esse versículo, foi pregado um dia desse aqui, irmão Francisco pregou sobre João capítulo 3, acerca do novo nascimento. A passagem que Nicodemos vai visitar Jesus, dizendo que
Jesus era da parte de Deus, porque ninguém faria aqueles sinais que ele faria se não fosse vindo da parte do Senhor. E Jesus vai dizer a Nicodemos da necessidade do homem nascer de novo para herdar o reino dos céus, ou para entrar no reino dos céus. Então, Jesus fala como deve ser esse novo nascimento. Nicodemos começa perguntando se é voltar para o ventre da mãe. Jesus explica que o que ele está falando é do nascimento da nova vida pelo Espírito, não da carne, mas de Deus. Depois Jesus vai dizer, do versículo 16 ao 21, acerca da sua missão enquanto Filho do homem, enquanto Filho de Deus, o Filho unigênito, que veio para salvar o mundo que está condenado por conta do pecado da humanidade. Do versículo 22 em diante, está o contexto do versículo 36, que é, no versículo 22 diz que depois daqueles dias ali, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. O versículo 23 diz que João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. João estava batizando em uma região, e Jesus com seus discípulos também estava batizando na região ou na terra da Judéia. João ainda não tinha sido preso aqui nesse momento. O irmão sabe que depois João foi preso, foi cortado a sua cabeça, e hoje em dia, por desconhecimento, o povo comemora o São João, o corte da cabeça de João Batista, porque não conhecem a palavra de Deus. E João, servo do Senhor, veio para anunciar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. E o texto no versículo 25 diz então que uns discípulos de João tiveram uma contenda com um judeu a respeito da purificação, e foram até João e disseram a ele: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, ou seja, aquele que João tinha batizado ali no Jordão, que era Jesus, eles disseram a ele: do qual tu tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. E aqui, irmãos, nós já começamos a meditar na palavra de Deus, o quão é interessante as Escrituras, que mostra a realidade dos fatos e a realidade da natureza pecaminosa do ser humano. Se os irmãos for analisar o texto, os discípulos de João foram até João dizer que Jesus também estava batizando, e que Jesus ainda há pouco estava com João. E aqui, irmãos, nós percebemos eles querendo também, que estavam em contenda com o judeu, colocar uma contenda entre Jesus e João. E como a gente tem aqui no sertão, por caridade, só se fosse João escutar esse tipo de conversa. Mas a gente percebe, irmãos, o quão o ser humano gosta de colocar contenda entre os irmãos, desde que mundo é mundo. Queria levar para João o fato de que Jesus estava batizando também, como se fosse uma concorrência, ou concorrendo. E eu acho maravilhoso, irmão, porque João era servo de Jesus. João sabia a sua posição enquanto servo e de quem o chamou. E João então responde àqueles homens: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Primeiro, João estava dizendo que se Jesus estava batizando foi porque Deus deu a ele aquela autoridade. Dizendo também para nós, irmãos, que algo que vem, que o ser humano faz de bem, não é de si, porque nós somos pecadores. Depois da depravação total do homem, da queda do Éden,
Nenhum de nós tem condição de fazer o bem se Deus não intervir. Se do céu não for lhe dado. Porque nós somos inclinados para o mal. O nosso coração é enganoso. As nossas obras são manchadas pelo pecado desde a queda do homem, como a gente viu quarta-feira, a origem do pecado que foi no Éden. Então João já começa respondendo que aquilo que Jesus estava fazendo foi porque Deus o deu. No versículo 28, ele vai mais além e ele diz: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João sabia, meus irmãos, que ele veio cumprir o que Deus o ordenara. A sua missão era pregar o caminho, ou preparar o caminho do Senhor, para que se cumprisse o que diz nas Escrituras. Lá no profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Nos capítulos anteriores, quando Jesus vem ser batizado por João, João diz que aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Traduzindo, meus irmãos, Jesus é o centro. Jesus é o principal. Jesus é o primogênito. João disse, eu já disse a vocês. E aqui na epígrafe chama o outro testemunho de João, porque João já tinha dito a eles e reforça, eu não sou o Cristo, é ele. É ele. Com isso, João estava dizendo, ele é o principal. É ele quem é o caminho. É Jesus que é o Salvador. É Jesus que é a única esperança para os pecadores que somos nós. Para essa humanidade que está atolada no pecado. Não está só até o pescoço, não. Já se cobriu a cabeça e passou. O homem a cada dia mais se enfia no pecado. A cada dia mais se corrompe no pecado. Por conta da depravação total do homem. Mas Jesus é a única esperança para esta humanidade. Irmãos, volto a dizer, e não deixarei de dizer enquanto nós estiver aqui na terra, não tem mais, precisa mais ser teólogo, nem ser um estudioso profundo da Bíblia para saber que nós estamos no fim. O povo que não é crente diz, olha, as coisas que estão acontecendo já está no final de tudo. Não tem mais para onde ir, não. E eu digo aos irmãos, o que é que isso o que é que isso quer nos ensinar? Que a gente precisa, irmão, a cada dia estar nos pés de Jesus. Que a gente precisa estar em contato com o Senhor direto. Vigilante, porque Jesus está voltando. Não tem mais tempo a perder. Não tem mais, irmão, de que brincar de ser crente. João diz, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João disse, olha, como se dissesse outra palavra, isso que vocês estão querendo fazer não vai acontecer não, porque eu sei em quem tem crido, eu sei o que eu vim fazer. Foi só preparar o caminho dele. João já tinha dito, eu não sou digno de desatar as alparcas dele, as sandálias de Jesus. Quando Jesus chega para ser batizado por João, João disse, Senhor, é o Senhor que deveria me batizar. Jesus disse, João, faça assim para que se cumpra a justiça, me batize. E então, quando João vai batizar Jesus, ouve-se uma voz do céu que diz, este é o meu filho amado, em quem tenho me comprazido. E o Espírito de Deus desceu como forma corpórea de pomba sobre Jesus, testificando a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E João então diz, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. João disse, ei, o noivo é ele.
O dono da igreja, da noiva, é ele. Eu sou só o amigo do noivo. E o amigo do noivo se alegra quando o noivo tem chegado, porque ele sabe que tem se cumprido. E ele disse: a minha alegria já se cumpriu, ou esta alegria já se cumpriu em mim, por causa que ele já tinha ouvido a voz do noivo. E disse mais no versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, aqui tem outra lição maravilhosa. Porque a gente quer ser muita coisa. O ser humano, misericórdia, quer ser muito bom, quer ser muita coisa. E João Batista, um homem separado por Deus para anunciar o caminho do Salvador, do Filho de Deus, ele diz: é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Veja, irmão, que interessante. Os homens foram até João para dizer, os discípulos de João: mestre, aquele homem que estava contigo e batizou, estava lá no Jordão, agora está batizando. E João diz: olha, eu sou o amigo do noivo. João diz: olha, eu já disse a vocês que eu não sou o Cristo, é ele. E João diz: olha, é necessário ou convém que ele é que deve crescer e eu diminuir. Irmãos, aqui nessa congregação, quem deve crescer é Jesus, como foi cantado. Apareça, é ele que tem que aparecer. Porque nós somos do mesmo tamanho pecador. Nós somos cheios de defeitos. Se tem defeito, quem pode dar aula é nós. De ruindade e de pecado é eu e você. Agora Jesus não. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E João hoje nos dá uma lição maravilhosa, porque ele diz: ele é quem tem que crescer. E o próprio João diz que eu diminuo. Se nós queremos, irmãos, ter uma vida transformada, uma vida que glorifique a Deus, que o Senhor cresça na nossa vida e que nós venhamos a diminuir. Mais dele do que de nós. Que a gente fale mais do Senhor Jesus Cristo e menos de nós. Então ele continua dizendo, a outra parte do texto vai falar a relação de Jesus com o mundo, do Filho. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. João agora começa a falar mais uma vez sobre Jesus, dizendo: olha, quem é daqui, ou seja, nós, terreno aqui, eu, você, nós somos daqui. Jesus não, ele veio de cima. Ele vem das alturas. Ele está acima de todos. Irmãos, por isso que toda honra, toda glória, o que você for fazer na sua vida, peça a ele orientação. Porque ele está acima. Ele mora acima das estrelas. É ele quem comanda todas as coisas. Nada sai do controle da mão do Senhor Jesus Cristo. Ele tem o controle do universo. No seu trono está o controle do universo. E ele testifica, dizendo: o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Até hoje é assim. Até hoje é assim. O testemunho de Jesus, o evangelho, a palavra, ninguém aceita. Recusam, rejeitam. Nos dias de Sodoma e Gomorra rejeitaram. O que é que terminou? No juízo. Nos dias de Noé, rejeitaram. 120 anos Noé construindo a arca. Terminou no juízo. Hoje em dia anunciamos o evangelho, as pessoas rejeitam. Mas vai vir o juízo. Vai vir o juízo. Quando se fala de Jesus, irmão, as feições mudam. As pessoas ficam com raiva do mestre. Até hoje os cristãos são perseguidos somente porque falam do nome de Jesus.
Não pense que você ou eu, nós somos perseguidos por conta de nós mesmos, não. Quem somos nós? Se você andava antes, quando você andava antes de Jesus nos delitos e pecados, não tinha perseguição, não. Não ofendia o inferno. Quando a gente vai fazer, ou se portar como cristão, fazer as coisas para o serviço de Cristo, servir a Deus, começa as perseguições. Por conta de quem? De Jesus. O testemunho dele, ele testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Os judeus rejeitaram. No capítulo 1, versículo 12, diz, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o que creem no seu nome. Meus irmãos, João então continua, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Irmãos, o evangelho não faz acepção de pessoas. Faz não, irmão, faz não. Quem faz essa separação de negro, branco, rico, pobre, isso é coisa do homem. Para botar os homens, que eu não disse agora que o ser humano é fino em querer jogar um contra o outro, trazer contenda entre os seres humanos. Então o homem começa a dividir a humanidade em classe, em cor, divide por várias formas. Mas o evangelho não tem acepção. Ele é pregado para todo e qualquer ser humano. A única divisão que existe é os que não aceitam o testemunho e os que aceitam o testemunho. Os que crê e os que não crê. Essa é a única divisão que existe na humanidade. Porque quem não aceita, rejeita o evangelho. Mas quem aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Crê em Cristo. Crê que Jesus é o Salvador. Por quê, irmãos? Porque, como João vai dizer em seguinte, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 34, pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Jesus trazia as palavras do Pai. O próprio João vinha testemunhar acerca de Cristo. O enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Mais uma vez a Trindade presente no texto. Deus, o Cristo, que foi um enviado por ele, e o Espírito Santo, que o Pai o deu, o entregou ao Senhor Jesus Cristo. Era quem operava e quem continua operando até hoje nos corações dos pecadores que se arrependem. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Deus confiou todas as coisas na mão do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmão, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Por isso que João disse, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Porque Ele é o verbo, irmão, que se fez carne, habitou no meio de nós e vimos Ele como unigênito do Pai, da sua glória, da sua graça. Ele foi quem se entregou naquela cruz. Ele quem morreu no meu e no seu lugar. Portanto, a honra, a glória e o poder são dele. Assim foi o querer de Deus. Confiou ao seu Filho nas suas mãos todas as coisas. O versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Está escrito, meus irmãos. Não existe outra forma de ter a vida eterna. A vida eterna só em Jesus. Porque todos, irmãos, nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Todos nós transgredimos a lei perfeita de Deus. Foi a descendência que nós temos de Adão, o que Adão deixou para nós quando pecou lá no Éden. A mancha do pecado se tornou por toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o Evangelho, irmãos, é isso. Uma vez, no capítulo 14 de Lucas, o homem perguntou a Jesus, então bem-aventurado é aquele que come pão. E Jesus vai dizer a ele, olha, um homem preparou uma ceia, convidou muitos para se assentar com ele.
E no convite, muitos se escusaram. Um dizia, eu comprei uma junta, vou ter que experimentar. Outro disse, eu comprei um campo, vou ter que vê-lo. Outro disse, eu casei-me, por isso não posso ir. E quando então aquele servo daquele homem que deu a ceia, ou a grande ceia, voltou e disse ao seu senhor, este então irado, o dono da casa, disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e o coxo. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste ainda alugar. Ele disse, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esse texto tem dos significados da parábola. É sobre a rejeição dos judeus. Jesus, Deus preparou a salvação para aquele povo. Escolheu aquele povo. E o povo rejeitou o seu filho. Rejeitou o seu unigênito, o seu servo, que veio lhe convidando para as bodas, para aquele dia da salvação. E o que é que o dono da casa faz? Sai procurando, ou manda o servo ir procurando os pobres, aleijados, cegos e coxos. Pronto, irmão, isso aqui é o evangelho. Muitos rejeitam a mensagem da cruz porque se acham autossuficientes. Se acham tão bom que não precisa de Jesus, que não precisa se arrepender. Um texto semelhante a esse, irmãos, está no capítulo 12, na verdade capítulo 13, do mesmo evangelho que escreveu Lucas, quando sobre a morte dos galileus, que Pilatos mandou misturar os sacrifícios, o sangue daqueles galileus. Uns chegaram até Jesus, contando isso, e Jesus então diz a ele, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre quais desabou a torre de Siloé e os matou, são mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrepender, todos igualmente perecereis. Meus irmãos, o evangelho nos iguala. Nos iguala diante de Deus, na condição de pecador. Aquele que não se arrepender, perecerá. É eu, é você, é qualquer ser humano. Foi com Nicodemos, foi com a mulher de Samaria. E é por isso que muitas vezes rejeita a humanidade o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o versículo 36 diz, quem crê no Filho, quem crê neste evangelho, quem crê neste testemunho que afirma que Deus é verdadeiro, quem crê nele tem a vida eterna. Não é aquele que se garante, que acha que é bom, que chega e diz, aqueles galileus pereceram. Jesus diz, pronto, vocês acham que eles são mais pecadores do que vocês? Se vocês não se arrepender, perece também. A primeira parte desse versículo, então, irmãos, fala daquilo que eu disse da separação. Os que creem no Filho terão a vida eterna. Essa garantia está em Jesus, que é o Filho de Deus, que veio enviado por ele, que testemunhou, e o seu testemunho é verdadeiro porque ele falou das coisas que viu e ouviu, das coisas que são de cima. Mas, o que todavia, a segunda parte do versículo, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Rebeldia contra o Filho, irmãos, é ser rebelde contra Jesus, contra a sua palavra. Ele disse àqueles homens que vieram contar a história do Galileu,
Vocês têm que se arrepender, senão vão perecer. Ah, irmão Lohan, não me arrependo. Pronto. Você está rebelde contra o Filho. Ele disse, olha, preparou uma ceia. O que é que foi que os cabas disseram? Não, eu vou tem um campo, vou vê-lo. Mas desculpa, tem uma junta de boi, vou experimentar. Casei, não posso ir. Eles, pronto, pois sai, vai chamando todo mundo. Vai chamando os gentios. Os coxos, os pobres, os aleijados, os cegos. Faz com que eles entrem na minha casa. Irmão, o evangelho tem sido pregado aqui nessa congregação para todo aquele que chegar e ouvir a palavra de Deus. Nós, por estarmos aqui, não somos melhor do que quem está lá fora. A diferença é que o Senhor nos arrebanhou para cá, nos deu a palavra, e nós estamos aqui dentro pelejando para chegar no céu, por conta de Jesus. Mas todo aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Existem aqueles ainda, irmãos, que estão aqui no curral das ovelhas, mas se mantém rebelde contra o Filho. Do jeito que aquele lá de fora, a gente prega o evangelho, ele se revolta, não crê, rejeita o testemunho. Quem está aqui dentro, que rejeita o evangelho, rejeita o testemunho, se mantém rebelde contra o Filho. Por isso que Jesus disse, se vocês não se arrepender, perecerão igual os galileus. Irmãos, esse chamado ao arrependimento, esse chamado à conversão é para mim, é para você, é para todos nós. João então diz, aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Não tem como, irmãos, entrar no céu sem a conversão verdadeira, sem o arrependimento, sem a comunhão com o Filho. Ah, irmão Lohan, mas eu peco. Eu vim para a igreja, eu peco. Todos nós, irmão, eu também peco. Mas quem crê no Senhor Jesus, não tem mais, com sinceridade, com verdade, não tem mais prazer no pecado. Ele não se mantém rebelde contra o Filho. Quando ele peca, ele diz, Jesus, me perdoe, me ajuda a melhorar, Jesus. Me ajuda a não fazer de novo, Jesus. Esse é aquele que se converteu, irmãos. Porque a natureza adâmica, mesmo com a conversão, ela ainda permanece em nós. A gente viu quarta-feira. O pecado manchou. Enquanto estivermos aqui na terra, vamos estar pecando porque somos corrompidos. Mas os servos de Cristo, os servos de Deus, não têm mais prazer no pecado. Quando o Senhor lhe chama a atenção, ele volta para o caminho. Quando a ovelha se desgarra, o Senhor diz, se arrependa-lhes. Opa, Jesus, pronto eu que estava me afastando. Estou me arrependendo. E volto. Mas aquele que não verá a vida, ele se mantém rebelde. E sobre ele permanece a ira de Deus. E aqui a gente precisa entender, irmão. Eu vi hoje um vídeo de uma cantora aí no São João, dizendo, Deus é amor. E o povão, eita, tudo no desmantelo e achando bom. É verdade, Deus é amor. Mas aquele que se mantém rebelde, permanece sobre ele a ira de Deus. E a ira de Deus, assim como o tema do pecado, né, que a gente viu quarta-feira, que o tema do pecado é silenciado. Não pode mais falar em pecado. Nem nas igrejas, nem na sociedade. O problema de toda a humanidade é o pecado, mas não pode falar. Porque você está discriminando, porque você está ferindo as pessoas, porque você está preconceituoso. Irmãos, se eu não tratar o pecador no problema dele, que é o pecado, e o tratamento quem faz Jesus através da palavra do evangelho, eu vou estar sendo omisso e conivente
com o pecado dele caminhando para o inferno. É como se eu parasse para atender um paciente sabendo o remédio e não dou. Por ruindade, por omissão. Eu sei o tratamento, o caba está doente, mas eu não vou dar não. Porque eu não quero que ele morra. Então, irmãos, não falar do pecado, não falar da ira de Deus, que é contra o pecado, é omissão. A gente vai pagar o preço. E o que é a ira de Deus, irmão? Já que Deus é amor, irmãos, Deus é amor. Mas a gente viu o quarto. Se tem uma coisa que provoca a ira de Deus, se tem uma coisa que Deus tem ódio pela sua natureza santa, é contra o pecado. A ira de Deus é contra o pecado, irmãos, porque o pecado nos separou dele. A única coisa que nos separa do nosso Criador, que é o pecado, a única coisa que faz separação, Deus criou o Éden, colocou o homem, a mulher, deu ali para ele guardar e cultivar o jardim, e ele então desobedece, pecando, separando, quebrando a aliança. Os irmãos estão entendendo porque Deus se ira contra o pecado. E aqueles que então rejeitam o testemunho, não creem em Jesus, se mantém rebelde, não se arrepende, não se converte, permanece sobre ele a ira de Deus, porque ele continua atolado no pecado, com prazer no pecado. E sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, os irmãos querem saber qual é o que Deus vê contra o pecado? Os irmãos olham para Jesus na cruz. Os irmãos acham que Deus, e os irmãos sabem que o motivo de Jesus estar na cruz foi por conta do pecado, o meu e o seu. Quem matou Jesus fomos nós. Não foi o romano, não foi o judeu. Foram os nossos pecados. Jesus se entregou naquela cruz para nos salvar e nos perdoar dos pecados. E na hora que ele estava lá, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Agradou a Deus moê-lo, fazendo enfermar o seu próprio filho. O que foi que estava ali, irmãos? O pecado da humanidade sobre o Cristo, que era sem pecado, santo, puro, Cordeiro de Deus. João Batista disse: ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas sobre ele estavam os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, o problema de toda a humanidade. E é por isso que Deus se ira contra o pecado. E é por isso que aquele que não se converte permanece sobre ele a ira de Deus. Que o Senhor nos ajude para que a gente creia no Senhor Jesus, se arrependa dos nossos pecados, se converta ao Senhor, para que possamos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te louvamos pela vida da tua igreja. Senhor, a tua palavra nos diz nessa noite que aquele que crê no teu testemunho, no teu evangelho, crê que o Senhor Deus é verdadeiro, tem a vida eterna. Mas o que rejeita o Filho, o que não crê no Filho, mantém-se rebelde contra o Filho, permanece sobre ele a ira de Deus. Meu Senhor, tem misericórdia de nós. Oh, Senhor, não nos deixa se manter rebelde contra o Senhor. Converte o nosso coração, para que não permaneça sobre nós a ira do Senhor, e naquele grande dia nós sejamos ou pereçamos no inferno, Senhor. Jesus, tem misericórdia de nós, porque os dias são maus. O tempo do fim é chegado, o Senhor está voltando. Nós precisamos de Ti, meu Pai.
Nos ajuda, Senhor, nesta semana. Aplica essa palavra no nosso coração para a gente se voltar para o Senhor a cada dia e glorificar o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, nos pecados. Converte o nosso coração pecador, para que a gente glorifique o Teu nome, para que a gente não tenha prazer no pecado, mas prazer em Te agradar e viver em santidade, para a glória de Deus. Nos despede em paz, Senhor. Nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe os irmãos. Cristo Jesus.